Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa instruir, ensinar você como vencer na vida espiritual. O título da mensagem de hoje é Como receber o Espírito Santo. Nós vamos tratar aqui de dois tópicos, resumidamente falando. O primeiro deles é a importância do Espírito Santo. Por que eu deveria querer recebê-lo? E o segundo é como receber o Espírito Santo de Deus. Claro, faremos isso pelo estudo da palavra, mas antes, exatamente porque vamos estudar a palavra de Deus, eu convido os irmãos para que nós possamos nos ajoelhar, nós vamos pedir a Deus sabedoria para que Ele possa falar conosco e nos ensinar. Vamos então, em atitude de reverência, nos ajoelhar. Só verifica, filho, a câmera, né? Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, quero te agradecer porque hoje temos o privilégio de, como igreja, nos achegarmos até Ti. Peço perdão dos nossos pecados, que o Senhor, nos fazendo limpos, também nos coloque em condições de podermos compreender a Tua verdade. A Tua verdade que salva as nossas almas. Venha nos alimentar espiritualmente, de forma que, ao final deste culto, nós saiamos daqui na certeza de qual é o caminho da vitória e também na convicção de que a vitória já é nossa. Derrama o Teu Espírito sobre cada irmão que aqui se encontra, também, Senhor, sobre cada um que assiste virtualmente. Também, Senhor, de forma especial, te peço que venhas me usar neste momento. Que não seja eu, mas que o Senhor Jesus venha falar por meu intermédio para instruir a Tua igreja, como deve ser. Pedimos, Senhor, estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem de hoje é Como receber o Espírito Santo. Nós temos nos debruçado no estudo da escola bíblica sobre a recepção do Espírito Santo, no sentido de que ele pode nos beneficiar e como nós podemos ter vitórias espirituais. E eu tenho visto como Deus realmente quer enfatizar isso. Acabei de comentar aqui com a igreja onde nós estamos a conexão entre aquilo que estudamos agora há pouco na escola bíblica e o que vamos estudar agora na mensagem. A propósito, se você que está nos assistindo ainda não nos acompanha na escola bíblica, entre em contato, fale conosco e pode haver uma forma de você participar ainda que virtualmente, tá? Então entre em contato, eu vou pedir para depois colocar ali no GC o nosso dado. Nós temos um número de telefone ou WhatsApp, através dele você consegue falar com a equipe de apoio da igreja. Nós vamos então abrir as Bíblias no livro de Jó, Jó capítulo 33. Jó capítulo 33. Nós vamos primeiro explorar a importância do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. No livro de Jó, capítulo 33, no seu versículo número 4, a palavra diz, claro que é a pessoa inspirada falando, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, como Ele criou? Aqui nós encontramos a resposta. Alguém diz, o Espírito de Deus me fez. Quando estava lá na época do Gênesis, Deus certa vez diz, haja luz, e houve luz. E a partir do verso que nós lemos em Jó, nós conseguimos entender que o que trouxe a luz à existência foi o Espírito Santo de Deus. Quando Deus disse depois, haja separação entre águas e águas, quem foi que fez a separação? O poder atuante. Deus, através do seu Espírito, separou as águas de baixo das águas de
cima. Nós sempre pensamos no Espírito Santo como algo incompreensível, né? Abstrato. E de fato a Bíblia o representa como vento, por exemplo. Mas aqui a Bíblia nos coloca que é através do Espírito Santo que Deus faz as maiores obras que nós conhecemos. Mesmo quando, por exemplo, no sexto dia, Deus fez todos os animais, ele falou, né, que produza os animais. Depois que a palavra saiu da boca de Deus, Deus, pelo seu Espírito, fez todos os animais que nós conhecemos. E mais tarde, Deus formou o boneco, soprou nele o fôlego de vida, o seu espírito, e aí o boneco se fez vida. Sempre que há uma cerimônia fúnebre, nós vemos um corpo no caixão, ali fica a tristeza de saber que aquele corpo vai voltar para o pó. Daqui a 10 anos não há mais nada. Mas a diferença entre aquele corpo morto e a pessoa que nós amamos viva é justamente o Espírito Santo de Deus. Então notem como o Espírito Santo de Deus, ele faz a diferença onde quer que ele esteja. Nós estamos vivos hoje pelo Espírito Santo de Deus. E não somente isso, nós podemos ser capacitados a realizar qualquer coisa por meio do Espírito Santo de Deus. E nós tiramos um exemplo da Escritura, dentre muitos que poderíamos explorar, que é o exemplo da vida de Sansão, que encontra-se no livro de Juízes. Eu peço para os irmãos abrirem lá comigo. Juízes capítulo 14, versículo 5. Aqui nós temos um pequeno trecho da vida de Sansão sendo explorado. Juízes 14, versículo 5. A Bíblia diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. E, chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Quando a Bíblia fala um filho de leão, nós não podemos pensar que parecia um gatinho, né? Um filhotinho, porque aqui ele já bramava. E quem conhece um pouco sobre os leões sabe que o filhotinho não nasce bramando. O bramar do leão é aquele rugido forte que nós conhecemos. E isso acontece depois que o leão atinge uma certa maturidade. Portanto, daqui nós podemos entender que este leão, ele já era um leão crescido. Ele era um leão forte, um leão jovem, aproximando-se do auge da sua força. E foi ele que encontrou a Sansão. Bom, Sansão, se fosse enfrentá-lo somente na força do homem, nós sabemos que ele não teria a menor chance, correto? Mas então, versículo 6, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que Sansão o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ok, então o que acontece é que Sansão foi enfrentá-lo com as mãos nuas, sem nenhuma ferramenta, nenhuma arma. E o leão com as suas garras, seus dentes poderosos. Mas Sansão pegou aquele leão e rasgou ele como que pela boca, né? Fez assim, ó, de alto a baixo. O fender é o rasgar. O Espírito de Deus deu uma força tal para Sansão que o leão não teve a menor chance. E daí nós conseguimos entender como o Espírito Santo de Deus pode nos dar poder. Agora trazendo para a nossa vida espiritual e para o cristianismo em geral, é certo afirmar que o cristianismo de hoje é um cristianismo sem poder. E por que nós podemos afirmar isso? Porque o cristianismo, ele vem do termo ser cristão ou seguir a Cristo. E seguir a Cristo é fazer as obras que ele fez. E aí a pergunta que vem óbvia hoje: nós vemos os cristãos realizando as obras que Cristo realizava? Não. Ah, mas eu vejo um milagre aqui e ali. Tá, mas a principal obra que Cristo realizou foi em si mesmo, vencer o pecado. E nós não vemos cristãos que dominam a si mesmos. Nós vemos cristãos que são escravos de si mesmos.
escravos da sua vontade. Uma série de cristãos perecendo nos hospitais. E Cristo era a fonte da saúde. Nós vemos uma série de cristãos escravos do vício. Vem à igreja, mas é viciado. E não consegue se libertar do vício, mesmo vindo à igreja. Nós temos uma série de cristãos que não conseguem dominar o seu temperamento. Uma série de cristãos que têm problema na família. Nós temos uma série de cristãos que são homossexuais. Quando a Bíblia, ela condena o homossexualismo. Nós podemos ler isso, não sou eu que indico. Está em Apocalipse. Capítulo 22, né? Capítulo 22 de Apocalipse, verso 15. Ela menciona os homossexuais como cães. Diz: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Mas por que todas essas coisas vêm acontecendo no meio do cristianismo? Porque falta o poder do Espírito de Deus. Uma coisa é certa. Como Deus condena todas essas práticas, se alguém recebe o Espírito de Deus, não estará envolvido nessas práticas, correto? Faz sentido. Então o que falta é o poder de Deus. E o poder de Deus que realiza todas as coisas é o poder do Espírito Santo de Deus. E como é que o homem pode praticar justiça, então? É através do poder do Espírito Santo de Deus. Como é que o homem pode obedecer os 10 mandamentos? Através do Espírito Santo de Deus. Nós podemos e devemos obedecer a Deus. E a Bíblia declara isso como sendo boa obra. Mas a Bíblia também ensina no livro de Isaías, capítulo 26, e no versículo 12, que as boas obras é Deus quem realiza em nós. Diz assim, verso 12: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Verso 13: Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Deus é quem faz as obras em nós. Mesmo Ele é quem nos faz nos lembrarmos dele. Se eu sentir necessidade de Deus algum dia, é porque Deus colocou isso em mim. E como é que Ele colocou? Ele colocou através do seu Espírito. Ora, se é Deus que, pelo seu Espírito, põe a necessidade em mim, isso é uma prova de que Deus já está atuando em todos nós. Em Apocalipse 3, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar. Então Jesus está batendo a porta de todos os corações. Ele é como o ar que nós respiramos, batendo aqui. E ele o faz através do seu Espírito. Mas o seu Espírito pode operar grandes obras na nossa vida se nós abrirmos a porta do nosso coração. Significa que há uma coisa que se chama nossa escolha. Eu posso escolher permitir que o Espírito Santo de Deus atue na minha vida. E é a partir daí que a minha vida cristã deixa de ser uma vida sem poder, uma vida só de profissão de fé, uma vida só de dizer que eu sou de Jesus, e ela passa a ser uma vida poderosa. Uma vida onde eu tenho brilho no olho. Uma vida onde realmente eu sou feliz por ser cristão, onde eu obedeço a Deus, onde eu faço a diferença, onde eu sou o perfume de Cristo onde quer que eu vá. Onde, quando eu chego no lugar, as pessoas logo percebem que a atmosfera mudou. Por quê? Porque os anjos me acompanham. Meus queridos irmãos, esse cristão é o sal da terra. Esse cristão é a luz do mundo. E é a isso que nós somos convidados.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, o Senhor fala do cristão, da sua experiência. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Tudo se fez novo. Todos os meus erros ficaram para trás. Agora estão os meus acertos. As minhas derrotas ficaram ontem, hoje são as vitórias. Os meus pecados não apenas estão perdoados, mas estão também vencidos. A minha disposição de mente é de agradar a Deus e faço isso com alegria e prazer. Para eu ter essa experiência é necessário um milagre. E esse milagre é só Deus quem opera. Por isso está dizendo, tudo isto provém de Deus, não provém de nós. Há muitas pessoas que ainda não adquiriram essa experiência, mesmo estando na fé faz anos. Por quê? Porque tudo que aprenderam foi, se eu estou vindo à igreja, se eu devolvo o dízimo, se eu guardo o sábado, então Deus me aceita, porque eu estou agradando a Deus. Claro que Deus gosta de um filho obediente, mas não quer dizer que eu me faço recomendável a Deus porque eu obedeço. Afinal de contas, e as vezes em que eu desobedeço, daí ficaria como? Eu me faço agradável e desagradável ao mesmo tempo, então seria isso? Não pode ser. Irmãos, eu me faço agradável a Deus porque Jesus morreu por mim. E o Espírito Santo, Deus dá para mim porque Jesus morreu por mim. E Deus dá quando eu creio. Então a primeira coisa que vamos falar, agora nós vamos entrar no ponto de como receber o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa é essa, que o Espírito Santo nos é dado pela fé. Convido os irmãos para abrirem em Romanos, capítulo 5. E vamos ler versos 1, 2 e 5. Diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui a Bíblia diz que quando eu creio em Cristo, eu tenho paz com Deus. Mas além de ter paz com Deus, eu também tenho acesso a esta graça. E essa graça é o Espírito Santo de Deus que foi derramado no meu coração. Na prática é o seguinte: você recebeu Jesus como teu Salvador? Então você recebeu o Espírito Santo. Agora, o que pode ser dito é qual medida que se recebeu. Porque posso receber mais. Deus comunica a sua vida a nós de graça em graça. Isso nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Note que é algo gradativo. E Deus faz isso para o nosso próprio bem. Imagina que recebêssemos tudo de uma vez. Será que daí viraríamos as costas para Deus, satisfeitos e falando, agora eu já tenho tudo? Mas não, é uma experiência crescente. É graça sobre graça. Mas daí vem a grande questão. Muitos podem se perguntar, mas como que eu recebo então uma medida suficiente? Porque eu já estou há tantos anos na caminhada cristã, e eu ainda vejo que eu tropeço nos mesmos pontos.
Não consigo avançar. Ou o meu avanço eu acho que é muito lento, ou eu mesmo nem percebo. Como é que eu vou receber mais graça ou graça suficiente? Ora, irmãos, nós vamos unir conceitos muito simples da Bíblia. Não tem nada complexo aqui. Se Deus falasse que para receber o Espírito Santo de Deus, teríamos de escalar o Monte Everest, eu acredito que haveria uma fila de pessoas para poder fazer a escalada. Se Deus falasse que para receber o Espírito Santo de Deus, teria que descer na caverna mais profunda da Terra, seguramente teria um batalhão de pessoas se preparando para descer. Porque o ser humano, ele está pronto para fazer o que depende do seu braço. Mas é difícil ele largar o seu orgulho e ele entender que basta ele acreditar que Deus faz. E é justamente isso que deve acontecer. Na primeira bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E a humildade é a humildade, em primeiro lugar, do meu coração para comigo mesmo. Eu não me achar mais do que convém. Ou seja, diante de Deus, eu me ver como um nada. Quem sou eu diante de Deus? Certa vez a Bíblia disse: que é o homem, Senhor, para que o Senhor o visites? Nós somos como o pó da terra. Do pó da terra viemos. Então, irmãos, eu me vendo como nada, estou na devida posição para receber o Espírito de Deus. E agora nós vamos especificamente entender como recebemos. E vocês vão ver como é simples. Não tem nada complicado. Eu convido os irmãos para abrirem no livro de Gálatas, capítulo 3. Versículos 1 e 2. Gálatas 3, versículo 1 e 2. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos mastigar esses dois versos aqui? Moer o trigo? Então, ele diz aqui que Jesus foi representado para eles como crucificado. O que Paulo fez? Bom, na época Paulo não tinha o recurso do vídeo, da internet, do YouTube, né? Então ele não pôde apresentar um filme de Jesus sendo crucificado. Como que ele pôde apresentar isso na mente deles? Falando. Ele contou a história. E quando ele contou a história, os Gálatas, o que fizeram? Qual foi a obra dos Gálatas? Teve alguma obra? Não, eles ouviram e acreditaram. Cristo morreu por mim. Certo? E quando eles acreditaram, aqui é dito que eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então, a forma de receber o Espírito é receber a palavra e acreditar nela. Tem algo complicado aqui? Não tem nada complicado. É tão simples quanto isso. Jesus foi pregado e eles, nossa, que bênção, amém. E pronto, receberam. Já estava com eles. E será que as coisas mudaram de lá para cá? Será que a forma de Deus atuar mudou? Não. Ela continua exatamente a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando eu creio em Jesus, qual o benefício que eu recebo? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ver a mesma verdade retratada em Gálatas, exposta aqui, mas de outra forma. Segundo Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é esse Senhor mencionado aqui? Vamos ver? Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus, porque não criam em Jesus. Verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito.
Então quem é esse Senhor? O Senhor Jesus, porque as pessoas se convertem ao Senhor. E a qual Senhor as pessoas se convertem? Ao Senhor Jesus. Os judeus não conseguiam entender quando liam os escritos de Moisés porque eles não tinham aceitado a Jesus. E os escritos de Moisés falavam a respeito do profeta que viria, que era o Messias, era o Senhor Jesus. E aí no versículo 17 ele diz: o Senhor Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos trazer isso para a nossa vida prática? Quando eu recebi o Senhor Jesus, então recebi o seu Espírito. E onde o seu Espírito está, há a liberdade do pecado. Quando eu criei no Senhor Jesus, então ele colocou o seu Espírito Santo na minha vida e agora tem liberdade do pecado. Tem como a mente ao mesmo tempo estar pensando em Cristo e na final do Campeonato Brasileiro? Dá para pensar ao mesmo tempo nas duas coisas? Não. Então, onde há o Espírito de Cristo, já houve liberdade de outros pensamentos. Dá para entender isso aí? Porque na prática é assim que acontece. Em quantas coisas a minha mente consegue pensar ao mesmo tempo? Com concentração e profundidade, uma só. Nós somos monotarefa. Nós fazemos uma coisa bem feita de cada vez. Se a pessoa for fazer 3 coisas ao mesmo tempo, deixa o feijão queimar. Não é assim? Então, irmãos, nós recebemos a Cristo quando recebemos Ele em nossa mente, quando acreditamos e a nossa mente está cheia dele. Isso já é prova de que o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. É automático, não é um depois do outro, compreende? Por isso que não tem como existir um crente que não mude sua vida. Porque quando ele creu em Jesus, o Espírito Santo já está atuando na vida dele e a vida dele já muda. A única forma dele deixar de ter essa nova vida é se ele tirar a sua mente de Cristo e voltar a ficar se alimentando de tudo o que o mundo tem a oferecer e que não nos convém. Do que a minha mente tem se alimentado a cada dia? Como eu tenho aproveitado os meus momentos? As minhas horas. E aí está a resposta de o porquê a minha vida tem ou não tem poder. Estar em contato com Cristo, mas como isso pode ser no decorrer dos dias? Porque tudo bem, hoje eu estou aqui escutando, hoje eu criei. Na medida que eu criei, já estou recebendo o Espírito de Deus. E isso é uma bênção. Só que nós vimos que eu preciso receber graça sobre graça. Então eu recebi uma vez na semana, no culto do sábado. Mas eu não posso ficar com o alimento do sábado para passar jejum o restante dos dias da semana. Quem conseguiria viver comendo só uma vez por semana? Talvez no primeiro mês já não tivesse mais forças, correto? Então nós precisamos ter essa vida sendo comunicada a nós sempre. E a ideia da alimentação é essa. Por exemplo, por que comemos 3 vezes ao dia? Porque quando nós comemos, nós nos apropriamos da energia contida nos alimentos. E essa energia que nos dá condições de andar, trabalhar, realizar as tarefas. Assim também na vida espiritual, eu preciso do Espírito Santo de Deus para conseguir vencer o pecado. Mas eu preciso de novas porções para continuar tendo energia e combatendo o bom combate. O combate da fé. E aí é que a Bíblia vem falando conosco, em Oséias capítulo 3. Oséias capítulo 3. Perdão, capítulo 6, irmãos. Oséias capítulo 6. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jeová, ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Vamos meditar nesse verso. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que a Bíblia foi dada para nós? Tem mais de 1000 páginas aqui. Para que nós conheçamos a Deus. Nas diferentes histórias, nas profecias, na entrega da lei, no relato da experiência dos apóstolos de Jesus, nas epístolas, em cada lugar a Bíblia está falando de como Deus agiu com o homem nas diferentes situações. Como Deus inspirou os homens, como Deus guiou os homens e assim por diante. E aí vou aprendendo. E você pode estar seguro de que na medida que você está aprendendo, de qualquer parte da Bíblia, o Espírito Santo de Deus já está sendo dado a você. É automático. Não depende de você fazer força. Você esteve ali lendo? Por quê? Sei lá, tive vontade. Então quem te deu vontade foi o Espírito de Deus. E agora na hora que você está lendo, o Espírito de Cristo está te enchendo. De tal forma que imperceptivelmente você já está diferente. É como a natureza, isso é bastante interessante. Jesus fazia muitos comparativos na nossa vida espiritual com a natureza. Quando você planta uma plantinha lá, coloca ela no vaso, aí rega tal, você não consegue enxergar essa plantinha crescendo. Mas você vai lá dando água, vai jogando um adubo, tira o mato, etc. Joga um fertilizante. Fato é que daqui a 15 dias, opa, tá desse tamanho. Certo? Aconteceu algo, embora você não tenha visto. É assim com a nossa vida espiritual. Eu mesmo não vejo, mas Deus faz. E acontece. Então eu simplesmente devo fazer o quê? Eu vivo porque Deus falou que é assim e acabou, vai dar certo. Sabe, a fé, quando ela é plena, ela nos faz agir com muita naturalidade. É como pegar a chave e sair para andar com o carro. Alguém fica parando para pensar? Eu acho que o carro hoje não vai andar. E se o carro não andar? Eu não sei se vai ser muito bom sair hoje, porque vai que o carro não anda. Aí de repente ele me deixa no meio do caminho, né? Eu não ouço as pessoas pensando em tudo isso antes de pegar a chave, botar lá, ligar e andar. O que eu ouço é assim, gente, estamos atrasados, 10 minutos, todo mundo pro carro, bate, né? A dúvida é outra, mas nunca é o... É tão óbvio na mente da pessoa de que o carro vai levar ela até aquele lugar que ela não para ficar pensando. Exceção se faz, claro, se o carro já estava pipocando, né? Se ouvir o motor batendo, qualquer coisa assim. Mas se não ocorreu nada de anormal, você confia nessa máquina feita pelos homens de uma forma tão plena que você nem para pensar se ela vai ou não funcionar. E com Deus é exatamente assim. Note quando o leproso chegou até Jesus, né? Senhor, se queres, pode me curar. E Jesus, olha, eu não sei se vai ser a vontade de Deus, então a gente tem que orar. Nós vamos orar para que se faça a vontade dele. Se for a vontade dele, então você vai ser curado. Mas se não for, amém também. Será que foi isso que Jesus falou? Né? Jesus estava em comunhão com Deus, falou, quero ser limpo. Nem duvidou. Botou a mão nele, inclusive. Quem colocaria a mão no leproso? Doença incurável e altamente transmissível. Que quem tinha ficava isolado da sociedade até morrer. Nem passava na mente de Jesus a dúvida. A fé é a certeza. Se houver ausência de certeza, já não é fé. Então é dúvida. E a dúvida é pecado. Romanos 14, verso 23. Romanos 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Só tem um jeito de agradar a Deus, por fé. Fora a fé, não tem como. Ou eu creio em Jesus, estou entregue a Ele, aí vou andando, ou não é vida cristã. Simples assim. Mas como é que então eu terei vida real cristã? Também é muito simples. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é o que disse o verso. Aí ele fala assim, como a alva, a sua vinda é certa. O que é a alva? A alva é o amanhecer.
Ninguém dorme na dúvida de se vai amanhecer ou não no dia seguinte, correto? Você tem certeza. Fala, não, vou botar o relógio para despertar às 5h30 da manhã porque eu quero ver o pôr do sol amanhã. E daí você... É assim, certo? É o nascer do sol, né? A mulher que está grávida, só de tocar nas vestes de Jesus, foi a fé dela. A mesma coisa, está falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Ela tinha aquela fé, puxa, se eu só tocar na veste dele, já vou ficar curado. E de fato aconteceu mesmo. A fé dela era tanta que ele sentiu ela tocar nas vestes dele. Isso, Jesus falou de mim, saiu virtude. O que saiu de Jesus? O Espírito Santo, né? Isso é na nossa vida. Nossa, se eu somente falar com Deus agora, eu vou ter resposta, eu sei que vai resolver. Né? Ah, se eu somente for buscar a palavra agora, eu sei que Deus vai me confortar, eu já vou ficar melhor. E vou lá. Entendem? Ah, se eu somente abrir a Bíblia, eu sei que Deus vai falar comigo. E assim vai, Ele vai me dar a resposta que eu preciso. Sabe, vai na fé. Quantas vezes Deus já falou comigo assim? Né? Deus colocou, abra lá a Bíblia, eu vou falar com você. Abri, falou. Então, irmãos, fé é certeza. Mas a certeza vem na medida em que eu vou conhecendo o Senhor. Eu leio a Bíblia não porque eu tenho obrigação de ler. Eu leio porque eu estou com vontade, porque eu estou com fome. Se falta vontade, eu posso orar a Deus e pedir que me dê vontade. Mas eu leio porque estou com fome. Então, meus queridos irmãos, ele disse, prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa, é como o amanhecer, ele há de vir. Irmãos, não se preocupe, eu vi que deu um problema na rede elétrica, eu vi lá. Então, podem sentar aí, vamos continuar. Né? Que ninguém perca a palavra. A vinda dele é certa. E ele vai vir de que maneira? Eu vou conhecendo o Senhor. Eu vou lendo, eu vou conhecendo sobre Jesus na palavra, eu vou conhecendo sobre o caráter de Deus, né? E aí ele vem como a chuva. E a chuva é o símbolo do quê? Do Espírito Santo de Deus. É simples. Ou seja, a minha vida espiritual depende do meu contato com a palavra. Parece que fala e volta no mesmo lugar, né? Fala e volta no mesmo lugar. Ou seja, vida cristã depende de conhecer a Cristo através da sua palavra. E aí viver segundo os ensinos da palavra de Deus. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Isso é obra de Deus, não se preocupe com isso. Se preocupe de aprender. É o que ele falou. Conheçamos, prossigamos em conhecer. Todo mundo aqui já fez curso de alguma coisa ou já sentou num banco de escola. No primeiro dia, quem nunca teve aquela sensação de, nossa, será que algum dia eu vou entender isso aí? Né? Meu Deus, quanta coisa, né? E no fim do ano, passei. Né? Alguma coisa eu aprendi. Então é assim também na vida cristã. É tão simples quanto isso. Compreendem? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vai à aula cada dia e deixa que vai acontecendo. Você vai aprendendo. As minhas aulas com Deus eu tenho no meu tempo de leitura particular, no meu tempo de oração particular. Aí Deus vai falando comigo. E na medida que Ele vai falando comigo, Ele vai construindo o novo ser, a nova criatura. A nova criatura é feita por Ele, não é por mim. Então não preciso me preocupar e ficar me autopunindo, porque eu não acho que eu ainda sou uma nova criatura. Eu já sou, e quem fala que eu sou é Deus. Pronto, acabou. Ele sabe o que Ele fez. A única forma de eu não ser uma nova criatura é se Deus quer que eu seja e eu não quero ser. Alguém que não quer ser uma nova criatura em Cristo? Deixa eu ver a mão aqui. Então todos são. Aceitar isso. O que acontece é que o diabo sabe que a fé é a vitória. Então ele trabalha para que a gente não acredite. Ou melhor, ele quer derrotar a nossa crença. Então ele vem falando, você não acredita. Não, você não consegue acreditar. Não, olha o problema, olha o que você fez ontem.
Não, você não. Olha a evidência de que você não acredita. Olha aí quantos erros você comete. Isso tudo, irmãos, é mentira. Isso tudo é mentira. Porque a Bíblia mostra aqui que se a gente acredita no que a gente lê, nós já somos filhos. Se a gente acredita no que a gente lê, o Espírito de Deus já está operando na nossa vida. E é tão simples quanto isso. E nota que eu estou aqui há alguns minutos só repetindo e falando a mesma coisa. Eu mudo o argumento, a figura de linguagem, as palavras, mas estou falando sempre a mesma coisa. Esse assunto é tão simples como o beabá do Evangelho. Mas é porque o inimigo trabalha tanto para que a pessoa se desvie dele, porque ele sabe que se a pessoa entender e viver isso aqui, acabou para ele. Ele está derrotado. Compreende? Então, deixa acontecer na tua vida. Não resista à obra de Deus. E nem tem por que resistir. Nós já somos dele. 1 João, capítulo 5, aí já vamos finalizando. Primeiro João, capítulo 5, verso 1. Olhem como é tão claro, irmão. Isso é você. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem aqui crê que Jesus é o Cristo? Deixa eu ver as mãos. Então, olha, você é nascido de Deus. Entende? Você é nascido de Deus. Se algum dia o diabo pôs dúvida na tua mente, não sei se eu nasci de novo, tal, manda ele para o lugar que ele merece, para o inferno. Certo? Em nome de Jesus. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem crê nessa palavra aqui? Amém. Versículo 4. Agora olha a consequência disso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E por que você ficar ponderando, o mundo me venceu? Para lá, Satanás. Né? O mundo não me venceu. Pode ser que venha uma série de pensamentos errados e a minha mente acorda, nossa, fala, parece que é o canal proibido da televisão, está na minha mente hoje. Mas quando isso começa, eu devo lembrar que na verdade são os passarinhos do diabo que estão rodeando em volta da minha mente. Mas eu posso espantá-los todos, em nome do Senhor Jesus. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Está repreendido. Esses pensamentos não vão dominar a minha mente. E acabou. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Ele fugirá. Sansão rasgou o leão. A Bíblia diz que o diabo anda como leão ao nosso redor procurando tragar. Aí Sansão foi e rasgou a boca do leão. Entende, irmãos? Como é que ele fez isso? Pelo Espírito Santo de Deus, o qual a gente recebe da forma tão simples quanto lendo e acreditando na palavra. O mundo inteiro vai se voltar contra os crentes. Daqui a poucos anos. E quem sabe poderíamos até abrir uma contagem em meses, digo. Porque se você falar em 60 meses, por exemplo, né? Não estou aqui pondo datas. Só estou dizendo que o tempo é curto até lá. Aí ele diz, aliás, nós sabemos que o mundo vai se voltar contra os servos de Deus. As autoridades, os poderes constituídos, os homens de moral baixa e mulheres de moral baixa, os rebeldes contra Deus, todos estarão juntos na operação do erro, tentando convencer você da mentira e de que a palavra de Deus não é verdade. De que aquilo que a Bíblia diz não é verdade. Satanás mesmo vai apresentar milagres e maravilhas, querendo mostrar que o poder de Deus está apontando numa direção contrária à da Bíblia. Mas nesse caso, nós podemos estar seguros de que Deus não mudou. E de que a vitória está do nosso lado. O mundo não vai nos derrotar. Qual é a vitória que vence o mundo?
Tão simples como vimos hoje. Leu a Bíblia, acreditou, é isso. O mundo inteiro está falando que o domingo é o dia de Deus. Olha lá, apareceu o próprio Jesus falando, ele veio do céu à terra falando que o domingo é o dia de Deus. E você, o que você diz? Ele fala, não, não é verdade. Por que não é verdade? Não, porque a Bíblia diz que não é. E você é mais um fanático, acredita nesse livro ultrapassado aí, né? Só tem lenda nesse livro. Olha a realidade aqui, você é cego? Olha, eu posso dizer que eu vejo. Eu vejo o que Deus diz, está aqui. Deus falou que é o sábado. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É a fé. E não é a força. Nós não vamos vencer o mundo na força do braço. Não tem como. Deus hoje tem permitido que no mundo todo subam poderes, né? Autoridades que têm autoridades aí que têm poder. E esse poder não se pode questionar, né? E as pessoas não conseguem fazer frente ao poder. E por que Deus permite? Em parte, Deus permite para a gente conseguir entender que ter vitória real é só com Deus. Não é na base do braço. O mais forte sempre acha um mais forte que ele. Cedo ou tarde. Não é assim? A selva ensina isso. O leão tem o seu auge lá dos 5 aos 7 anos. Chegou aos 8 anos e já começa a declinar. Vem outro jovem e já toma o lugar dele. Mas com Deus, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Meus queridos irmãos, Deus está nos convidando a ter fé em Jesus e a vitória que vem pela fé. Essa vitória que nos é dada pelo Espírito Santo. Hoje nós vimos da importância do Espírito Santo de Deus. Nós vimos como receber o Espírito. Como recebemos o Espírito? Crendo na palavra de Deus. Lendo e crendo. Simples assim. Quem gostaria de receber o Espírito Santo de Deus? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, agradecemos pela Tua mensagem, a Tua instrução, e pedimos que nos dê gosto pela Tua palavra, vontade de lê-la, e que ela possa operar tudo que o Senhor designou nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo seja derramado em nós, que o desejo de Te servir brote como a água brota da mina de água. E assim, ó Deus, nós tenhamos o brilho no olho, que mostra de que realmente a vida do Senhor está na nossa alma. E as pessoas possam nos ver como a luz do mundo e o sal da terra. Continue conosco, nos guie, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando aqui ao final deste nosso culto. E antes de encerrar, nós vamos louvar a Deus e vamos cantar o hino que reflete o desejo dos nossos corações. Nós queremos uma chuva de bênçãos do céu. Temos gotas, mas queremos chuva, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos cantar o hino Chuva de Bênçãos, número 34 do Inário. Vamos cantá-lo em pé, sim?
chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Em atitude de reverência, fechar os nossos olhos e invocar as bênçãos do Senhor para encerrarmos este culto. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Nós estamos despedidos em nome do Senhor Jesus e você que está nos assistindo fica convidado para continuar nos acompanhando às quartas-feiras a partir de 8h10 da noite e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo site advertenciafinal.com. E também te convido a estar nos visitando. De onde você estiver, não importa em qual lugar, você pode entrar em contato conosco e perguntar onde está a igreja mais próxima. Aos sábados, nossos cultos se iniciam 9h30 da manhã. Ou se estiver próximo à sede, na rua Frei Lívio Paniza, número 530, em Curitiba, você pode nos visitar. Hoje estamos em Tubarão, Santa Catarina. Você que está próximo, entre em contato. Poderá congregar aqui com os teus irmãos de fé que também estão no mesmo caminho. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.